Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 364º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 18, livro de Salmo, capítulo 149 e o livro de Atos, capítulo 28, dos versículos 1 a 15. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 18. O mensageiro do Senhor. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O roubo contra Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos.
Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. A diferença entre o justo e o perverso. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Compreendendo o livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 18. No capítulo 2, versículo 17, ponto A, Deus nunca se cansa de modo físico porque não tem corpo. Referência a Isaías 40, versículo 28, mas fica cansado de algumas coisas que seu povo diz e faz. As pessoas hipócritas em Israel estavam cansando Deus com suas iniquidades, conforme Isaías 43, versículo 24, e nos dias de Malaquias, o remanescente o cansava com suas palavras. Compreendendo o versículo 17, ponto B, esses judeus céticos haviam se esquecido dos termos da aliança e das condições estabelecidas pelos profetas. Se o povo obedecesse à lei de Deus, ele o abençoaria com tudo de que necessitasse. Mas eles estavam se divorciando, casando com mulheres pagãs, oferecendo sacrifícios imundos, roubando Deus nos dízimos e nas ofertas e reclamando por terem de servir ao Senhor. A bênção do Senhor sobre pessoas como essa significaria uma aprovação divina aos pecados delas. Os judeus não precisavam de justiça, mas de misericórdia. Capítulo 3. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. A primeira profecia neste parágrafo se refere à primeira vinda do nosso Senhor em graça e misericórdia, mas a profecia fala de sua segunda vinda em julgamento. Quando vier, ele provará que Deus é justo ao purificar seu povo e julgará os pecados rebeldes. Jesus Cristo é o mensageiro da aliança, ele cumpriu todas as demandas da aliança em sua vida, sofreu as penas em sua morte e ressuscitou dos mortos, dando início a uma nova aliança de graça, conforme Jeremias 31, versículos 31 a 40. Aleluia! É a exposição bíblica dos versículos 1 e 2, a expressão "aquele que vocês desejam" sugere que os judeus, nos dias de Malaquias, estavam esperando que o dia do Senhor viesse logo, sem se darem conta do terrível tempo que viria sobre toda a terra. Seus ouvintes eram como as pessoas nos dias do profeta Amós, que tinham a mesma falsa confiança de que estavam prontas para o prometido dia do Senhor. Referência a Amós 5, versículo 18. Compreendendo o versículo 1, o nome Malaquias significa meu mensageiro, e o profeta ao qual essa declaração se refere é João Batista. Sobre ele Jesus falou: João é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Aleluia! Referência a Mateus 11, versículo 10 e também Marcos 1, versículo 2 e Lucas 7, versículo 17. A mensagem é a de pessoas preparando o caminho para a vinda de um rei, nivelando as estradas e removendo obstáculos para que ele desfrute de uma viagem confortável e tranquila. João preparava o caminho para o ministério de Jesus ao pregar a palavra para multidões, exortá-las a se arrependerem dos pecados e batizá-las. Foi assim que ele apresentou Jesus ao mundo.
Exposição bíblica do versículo 2.b ao versículo 4. Na lei de Moisés, Deus havia providenciado 3 maneiras de as pessoas e os objetos ficarem limpos e aceitáveis para Deus: água, fogo e sangue. Sangue não é mencionado aqui, pois Jesus Cristo morreu pelos pecados em sua primeira vinda, mas ele lavaria a nação imunda, como um lavadeiro lava roupas sujas. Ele purificaria a tribo de Levi, como um ourives purifica metais preciosos na fornalha. Compreendendo o versículo 3, a segunda vinda do Messias será inesperada e repentina, e seu propósito, julgar os pecadores e estabelecer seu reino na terra. Compreendendo o versículo 6, qual era o motivo para esses abusos sociais? As pessoas que os cometiam não temiam o Senhor. Elas pensavam que Deus era como elas, que Ele fecharia os olhos para o pecado e não as julgaria por quebrarem sua lei. A exposição bíblica dos versículos 7 a 8. O templo possuía salas especiais determinadas ao armazenamento dos grãos, dos frutos e do dinheiro que as pessoas traziam ao Senhor em obediência à sua lei. Se não quisessem carregar os produtos pesados até o templo, as pessoas poderiam converter seu valor em dinheiro, mas precisariam adicionar 20% sobre o total, só para garantir que não lucrariam roubando Deus. Conforme Levítico 27, versículo 31, o dízimo anual deveria ser entregue aos levitas, conforme Números 18, versículos 21 a 24, que, por sua vez, dariam aos sacerdotes o dízimo dessa entrada. Referência a Números 18, versículos 25 a 32. Quando o adorador trazia seu dízimo ao templo, ele poderia usar parte disso para fazer uma refeição especial e desfrutar dela com sua família e com os levitas. Referência a Deuteronômio 12, versículos 6 a 7 e versículos 17 a 19. Ao final de cada 3 anos, deveria ser trazida aos líderes locais um dízimo para ser usado em favor dos pobres, conforme Deuteronômio 14, versículos 28 a 29. Compreendendo o versículo 8, uma vez que Deus fez todas as coisas e tudo lhe pertence, não precisa de nada que possamos lhe trazer, conforme Atos 17, versículo 25. Mas ele se agrada quando obedecemos a sua palavra e trazemos nossas ofertas como um ato de adoração, oriundo de um coração agradecido. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, é sugerido que as ofertas sejam proporcionais ao que se ganha. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Mas o Novo Testamento não tem ordem expressa à igreja quanto ao ato de dar dízimo. Paulo ensinou a graça de dar em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, o que certamente ultrapassa os 10%. Muitos cristãos sentem que seus servos do Senhor, que viviam sob a antiga aliança, eram capazes de dizimar com amor, como aqueles que vivem hoje, desfrutando dos benefícios da graça, poderiam fazer menos. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Ao roubar de Deus, as pessoas não estavam mantendo a aliança que haviam feito com ele. Por isso, ele não podia cumprir sua promessa e abençoá-las, conforme Levítico 26, versículo 3 a 13. Sempre que roubamos Deus, estamos roubando a nós mesmos. Para começar, nós nos privamos das bênçãos espirituais que sempre acompanham a obediência e o fiel ato de doar, conforme 2 de Crônicas, capítulo 9, versículo 6 a 15. O mais sério, porém, é que o dinheiro que por direito pertencia ao Senhor e que guardamos para nós mesmos nunca ficará conosco, pois Deus tem outros meios de tomá-lo de nós. Sim, dar é um ato de fé, mas Deus recompensa essa fé de várias maneiras. Isso não é a razão pela qual damos. Do contrário, o ato de ofertar teria uma motivação puramente egoísta. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, trago o versículo 12. O remanescente que retornou a Judá depois do exílio teve uma grande oportunidade de confiar em Deus e testemunhar a outras nações que seu Deus era vivo e verdadeiro. Se os judeus houvessem confiado no Senhor, ele teria feito grandes coisas por eles.
que teriam sido um testemunho a outros. Acontece que eles naufragaram na fé e ninguém que olhasse para eles diria que eram abençoados. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 149. Hino de louvor. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 149, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A adoração é algo que devemos aprender e sobre o qual estaremos aprendendo por toda a vida. Em tempos de adoração coletiva, os santos ministram uns aos outros. Conforme Efésios 5, versículo 19 e Colossenses 3, versículo 16, mas o foco principal deve estar no Senhor, em glorificá-lo e exaltar o seu nome. Sim, podemos adorar a Deus na solidão e devemos fazê-lo, conforme Salmos 149, versículo 5, mas não devemos abrir mão da Assembleia dos Santos. Referência a Hebreus 10, versículo 25. Compreendendo o versículo 1.b, como membros do corpo de Cristo, referência a 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 13 e versículo 27, pertencemos uns aos outros, influenciamos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Também precisamos tanto das canções antigas como das novas, conforme Salmos 33, versículo 3, o que sugere um equilíbrio inteligente na adoração. A família chamada igreja tem jovens e velhos, novos convertidos e crentes experientes. Referência a 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 2, Tito 2, versículos 1 a 8 e 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14. E ninguém deveria ser ignorado. As canções antigas dão testemunho de nossa firmeza em manter a fé e os novos cânticos evidenciam que estamos amadurecendo na fé enquanto crescemos no conhecimento de sua palavra e de sua graça. Aleluia! Referência a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Compreendendo o versículo 2, a igreja hoje pode se juntar a Israel dizendo: Deus é nosso Criador e nosso Rei, conforme capítulo 10, versículo 16, capítulo 24, versículos 7 a 10, capítulo 95, versículo 6, capítulo 100, versículo 3, Efésios 2, versículo 10, Apocalipse 15, versículo 3 e capítulo 19, versículo 16. O modo como Ele nos fez a sua dádiva para nós e o que fazemos com ela é nossa dádiva para Ele. Devemos nos lembrar de que viemos do pó, mas que, por causa da graça de Deus, estamos destinados à glória. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Os judeus, o povo mais expressivo, usavam instrumentos musicais, cânticos e danças em sua adoração ao Senhor. Essas danças naturalmente não eram como as danças de salão nem de discotecas modernas, mas sim manifestações corporais interpretativas que apontavam para o Senhor e não para o talento de uma pessoa. Referência Êxodo 15, versículo 20 e Juízes 11, versículo 34. Exposição bíblica dos versículos 4 e 5. Nosso objetivo não é agradar a nós mesmos ou mostrar como somos espirituais. A meta de nossa vida é agradar ao Senhor, conforme capítulo 147, versículo 11, e
A humildade é uma virtude que lhe traz grande alegria, conforme Isaías 66, versículos 1 e 2. O Senhor dá beleza espiritual àqueles cuja adoração lhe agrada. Esse louvor deve ser bonito, pois estamos contemplando a beleza do Senhor, conforme Salmos 27, versículo 4, capítulo 29, versículo 2, capítulo 90, versículo 17 e capítulo 96, versículo 9. E nos tornando mais parecidos com o Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A adoração deve se concentrar em Deus, não em nós, e tem por objetivo o enriquecimento, não o entretenimento. A experiência da verdadeira adoração pode ajudar-nos a experimentar a libertação da escravidão do pecado e do mundo. Aleluia! Compreendendo o versículo 5, quando a adoração pessoal do cristão ou a adoração coletiva da igreja se tornam prática rotineira, o espírito se entristece e a bênção se vai. A adoração deve significar tanto para nós a ponto de levar-nos a cantar até na cama. A palavra também é traduzida por sofás e pode se referir a alguém apoiando na mesa ou descansando no leito. Cantar à mesa ou na cama pode trazer alegria ao Senhor. É a exposição bíblica dos versículos 6 a 9. Gostemos ou não, a igreja é um exército e este mundo é um campo de batalha onde uma luta pela alma de pecadores perdidos está acontecendo, conforme Mateus 16, versículo 17 e 18, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, Efésios 6, versículo 10 e 11, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Jesus Cristo, o príncipe da paz, conforme Isaías 9, versículo 6, também é o guerreiro vitorioso, conforme Salmos 45, versículo 3 a 7, e Apocalipse 19, versículos 11 a 21. E como os trabalhadores nos dias de Neemias, precisamos ter ferramentas e espadas para a batalha, conforme Neemias 4, versículo 17 a 18. Nossas armas são a oração, a espada do Espírito, a palavra de Deus, conforme Efésios 6, versículo 17, Hebreus 4, versículo 12, e os hinos de louvor ao Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 149, trago o versículo 9. Deus declarou por escrito que chegará o dia do Senhor em que Ele enviará o juízo a um mundo que rejeitou a Cristo e preferiu adorar Satanás, conforme Apocalipse capítulo 6 a 19. O povo do Senhor parecerá ser o grupo de pecadores, mas no final vencerá o inimigo e reinará com o Cristo, conforme Apocalipse 19, versículos 11 e 12. Até lá, a igreja deve levar a adoração muito a sério e perceber que a adoração faz parte da guerra espiritual do cristão. Ignorar a adoração, banalizá-la, transformá-la em entretenimento ou torná-la uma atividade rotineira é agir de modo a dar vantagem ao inimigo. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 28, dos versículos 1 a 15. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Públio hospeda Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou.
À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 28, dos versículos 1 a 15, sendo este o último livro do Novo Testamento para estudo, primeira parte. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Deus conduziu os 276 náufragos para a ilha de Malta, que significa refúgio, onde o povo nativo acolheu a todos e fez o possível para deixá-los à vontade. É a exposição bíblica dos versículos 3 a 6. O episódio da cobra venenosa nos lembra da experiência de Paulo em Listra, conforme capítulo 14, versículos 6 a 18. Primeiro, as pessoas pensaram que aquela justiça que elas personificaram como uma deusa havia se prendido nesse conhecido prisioneiro, que deveria ter se afogado no mar, mas que, de algum modo, havia escapado. Se elas soubessem. Uma vez que Paulo não inchou sob o efeito do veneno da serpente nem morreu, os maltenses acharam que ele deveria ser um deus. Esse é o raciocínio de pessoas que julgam apenas pelas aparências. Nada diferente dos dias atuais. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 28, dos versículos 1 a 15. Trago a exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Paulo e o grupo permaneceram em Malta por 3 meses e, graças ao apóstolo, todos foram bem tratados e voltaram para casa com presentes generosos. Uma vez que haviam perdido tudo no naufrágio, os passageiros ficaram gratos por terem suas necessidades supridas. Lucas não diz nada sobre evangelismo na ilha, mas devemos crer que Paulo compartilhou o evangelho com quem quisesse ouvir. Sua libertação milagrosa do mar e da cobra, assim como o poder de cura que recebera de Deus, certamente despertariam o interesse do povo, e Paulo queria dar a glória ao Senhor. Referência a Mateus 5, versículo 16. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.